Com certeza. E a devolução de recursos para o governo do estado é assunto para o comentário de Altair Magaim. Vamos ver? Bom dia, Márcia. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. A Assembleia Legislativa anunciou a devolução de 362 milhões de reais de recursos que recebe por meio do 12º. Esse recurso que provém dos impostos que nós pagamos, impostos recolhidos pelo Executivo, que distribui para os poderes, o Judiciário e a Assembleia Legislativa, o Legislativo, e também os órgãos com autonomia financeira, Tribunal de Contas, Ministério Público e também a UDESC. Diante dessa devolução por parte da Assembleia, nós procuramos os outros poderes e o Judiciário confirmou uma devolução. Ao todo, somando todos os recursos que devolveu aos cofres do Tesouro no ano de 2021, algo em torno de 280 milhões de reais. O Tribunal de Contas ainda não fechou o ano em relação aos seus números, às suas contas, mas já tem uma estimativa de 70 milhões de reais para devolver e deve fazer isso no mês de janeiro do ano que vem. O Ministério Público também ainda não fechou as suas contas e não fez uma estimativa, mas adiantou que provavelmente deve devolver recursos ao Tesouro Estadual. A UDESC, que também recebe recursos por meio do 12º, não respondeu ao nosso questionamento. E eu falei essa palavrinha, 12º, é uma palavra que na verdade parece um palavrão, soa como um palavrão nos ouvidos de quem está nos acompanhando. E quando se fala em revisar esses percentuais de distribuição de recursos, soa como uma afronta para os chefes dos poderes, para os poderes constituídos. E o atual governador Carlos Moisés, lá enquanto ainda era o comandante Moisés, candidato ao governo do estado, ainda no primeiro turno, em uma das séries de entrevistas que nós fizemos, respondeu sobre esse assunto e trouxe uma proposta diferente. Vamos ouvir. Quando se faz uma obra, quando se tem algum projeto para desenvolver, é fazer em cima de orçamento e não em cima de percentuais. Talvez essa seja uma saída que pode ser discutida com os poderes, porque o poder público precisa trabalhar com planejamento. Se planejando, você sabe exatamente o que vai gastar e o que precisa para a gente poder também focar em saúde, segurança, educação, dentro da própria máquina pública do Executivo. Pois é, o tempo passou, o comandante Moisés virou o governador Carlos Moisés, mas essa proposta não avançou. Moisés até tentou, naquela fase em que ainda não tinha uma articulação política muito bem resolvida, naquela fase onde ainda dava umas caneladas, principalmente na Assembleia Legislativa, nos deputados, mandou cartas para os poderes. Houve uma confusão, uma celeuma em relação a essas cartas, os poderes rechaçaram, sempre com aquele argumento da autonomia dos poderes, da independência financeira, mas a proposta naquela época não avançou. E outros gestores públicos, outros governadores, deputados, presidentes da Assembleia já levantaram esse assunto, mas sempre esbarra. Então é um debate muito complexo. E para fechar em relação a esse assunto, Márcia, ao que parece há uma grande harmonia interpoderes e o pacotaço que aprovou benefícios para todos mostra isso. Então, pelo menos no momento, não há clima ou não parece que haja uma disposição na redução desses percentuais. Subiu a arrecadação, o percentual é atrelado à arrecadação, sobe também o repasse para os poderes e, consequentemente, sobra mais dinheiro. Quando se fala em apertar o cinto, é importante dizer que as economias eventualmente elas até são feitas, mas o cinto ainda fica muito confortável, ainda há bastante dinheiro para os poderes e órgãos autônomos aqui em Santa Catarina e a prova concreta disso é essa volumosa devolução de recursos confirmada hoje pela Assembleia Legislativa e também pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o dinheiro caindo na conta hoje do Tesouro Estadual. Eu volto na sexta-feira, no último dia útil do ano de 2021, para a gente falar um pouco de como foi este ano e já fazer algumas previsões, algumas perspectivas, porque afinal de contas 2022
é ano de eleições.